Olá, queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Sou Felipe Cunha, estou aqui para trazer uma palavra para vocês. Desta oportunidade eu quero falar em Lucas capítulo 5, versículo 29 em diante. Diz assim: Então lhes ofereceu Levi, Mateus, um grande banquete em sua casa. Lembrando que Levi era cobrador de impostos. E para os judeus isso era um ato de traição. Numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Yeshua, perguntando por que os discípulos de Yeshua questionaram os discípulos de Yeshua por que o mestre comia e bebia com publicanos e pecadores. A resposta veio de Yeshua: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Queridos, eu quero me focar aqui na mensagem de hoje sobre quem o mestre veio chamar. Veio chamar pecadores. Há um detalhe bem interessante aqui. Pecadores, segundo o conceito para um judeu, é alguém que está afastado da Torá. Pecado, ratá, avon, isso tudo, e o próprio contexto dos evangelhos e do próprio livro de João vai dizer que pecado é transgressão da lei. Paulo vai explicar que a Torá, que no português vem como lei, ela nos mostra o que é pecado. Então a Torá tem a finalidade de mostrar o que é transgressão, o que é errado, o que é certo, nos dá direção, certo? Torá é instrução, mas infelizmente por causa do grego vai para nomos e depois vem para o português como lei, mas Torá é instrução. O interessante aqui é que Yeshua diz bem claro: eu vim com uma finalidade, chamar pessoas que estão longe do Eterno, em pecado, para que essas pessoas abandonem essas práticas e voltem para Deus. Yeshua não veio instituir uma religião para levar você para dentro dela, para fazer você confortável com o seu pecado, ou, como alguns dizem, estamos no tempo da graça, ou te dando legalidade para que você continue nas práticas que Deus detesta e que Ele rejeita. Não. Yeshua não veio fundar uma religião, e Yeshua não veio instituir, uma religião baseada-se no convite de apenas agregar pessoas. Não é esse o propósito. O propósito de Yeshua é que o povo volte para Deus, abandone as práticas de pecado, converta-se, retorne para Deus. Yeshua está pregando para judeu, lembrando que Yeshua não está pregando para gentil. Yeshua está pregando para judeus, israelitas, um povo que havia abandonado seus antepassados, abandonou a lei do Eterno, por isso o Eterno os lançou entre as nações. Esse é o contexto. Agora Israel está sendo dominado. Nesse momento que Yeshua está falando aqui, quem mandava ali na Judéia? Os romanos. E por que os romanos estão mandando na Judéia? Por que Israel foi para o cativeiro babilônico? Por que Israel foi expulso da terra de Canaã? Por que Israel foi parar entre as nações? Por causa da transgressão da Torá. Está bem claro
lá em Deuteronômio, que o Eterno avisou. Se o povo abandonasse a Torá dele, o Eterno ia espalhar ele entre as nações. Mas o Eterno não ia tirar totalmente a misericórdia. O Eterno ia, nos últimos dias, trazer o povo de Israel de volta para sua terra. Por isso que Israel já é nação há quase 70 anos, há quase uma geração. Israel já está em sua terra. Estamos nos momentos finais da dispensação. Mas o contexto aqui mostra que o povo de Israel está em pecado, o povo de Israel está afastado da Torá, e o convite é para que o povo abandone as práticas que aprendeu com os gregos, com os babilônicos e com os romanos. Porque grego, romano e babilônicos são politeístas. O povo de Israel ficou muito tempo no meio dessas nações. Então o Eterno está chamando o povo dele a voltar para o Eterno. Esse convite é para os pecadores. E Yeshua está deixando bem claro: eu vim chamar pessoas que estão longe de Deus para retornar para Deus. E eu quero enfatizar algo aqui. Yeshua não está te convidando para você participar do Shabat. Não é isso. Yeshua não está te convidando a botar um talit, meu irmão. Ou deixar simplesmente a barba crescer. Porque deixar a barba crescer é uma mitzvah. Guardar o sábado é outra mitzvah. Não é isso. O Eterno está te convidando a você renunciar uma vida de pecado, uma vida de transgressão. Voltar-se o coração totalmente para Ele, abandonar a prática do pecado e voltar o coração para Ele. Mas para você fazer isso, você tem que retornar. Daí vem a palavra techuvá. Aqui está representada no português como arrependimento, que vem do grego metanoia. Metanoia é mudança de mente. Mas techuvá é como uma pessoa foi e o Eterno diz volte, e ela volta. O Eterno está chamando o povo dele a voltar para os seus mandamentos, para a sua vontade, para a sua palavra. E Yeshua não está convidando pessoas para se ajuntar ao grupo. Isso é muito pobre, essa interpretação. Chamar pessoas para um grupo apenas, não. O objetivo de Yeshua é conscientizar as pessoas que elas precisam de Deus, que elas precisam abandonar o pecado. E Yeshua, ele mais fala do Gehinnom, da condenação eterna, do que do Hatchamai. Quando os discípulos estavam felizes por fazer curas, expulsar demônios e os demônios se submeterem à autoridade deles, Yeshua logo cortou isso e disse: ei, não fiquem felizes por isso. Fiquem felizes porque os seus nomes estão escritos nos céus, e nós sabemos que é no livro da vida. Porque em Mateus 7:21, Yeshua vai dizer que muitos naquele dia vão dizer: eu fiz cura, eu fiz milagre em teu nome, eu profetizei, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz isso, aquilo. Yeshua vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. No grego, anomia, negação da Torá. Não basta vir fazer curso, se agregar a um grupo, ser membro de uma instituição, frequentar cultos, fazer tipos de trabalho. Não é isso. Isso faz parte de uma comunidade, mas o objetivo em si é o homem reconhecer que é pecador e ele não pode mais viver na situação que ele está vivendo, transgredindo a Deus, transgredindo a palavra do Eterno, porque pecado é errar o alvo. Qual é o alvo que Deus estabeleceu? Obediência. Quando você não obedece, você desobedece. Então o Eterno está chamando pessoas para obedecer a palavra dele. Então Yeshua não está chamando pessoas para frequentar cultos ao domingo. Yeshua não está convidando pessoas para ser membro, não. Yeshua está convidando um homem para parar de pecar,
para virar as costas para o pecado, para dar um basta a esta vida que está vivendo e voltar o coração para Ele. É bem claro aqui, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar pecadores para continuar sendo pecadores. Queridos, Yeshua não veio chamar pecadores para continuar sendo pecadores. Eu vou enfatizar de novo. Yeshua não veio chamar pecadores para continuar a ser pecadores. Ele chama pessoas para se santificar. Ele chama pessoas para voltar-se para Deus. Ele chama pessoas para renunciar. Ele chama pessoas para se voltar totalmente para o Kadosh Baruch Hu. Querido, o que eu quero dizer com isso? Yeshua deixou bem claro a missão dele. E ele deixou bem claro o que ele veio fazer aqui. Yeshua veio chamar você, veio chamar a mim, para que nós venhamos a ser filhos. Filhos de Deus. Yeshua não quer nos condenar, ele é o juiz constituído por Deus. Ele quer nos salvar. Yeshua certa vez disse para os judeus: eu vim para salvar, eu não vim para condenar, mas já tem alguém que vai condenar quem não obedece o que eu digo. A própria palavra que eu pronunciei vai condenar as pessoas no último dia. Tudo que Yeshua ensinou nos deixou aqui relatos para que nós venhamos a corrigir o nosso caminho, para nós andar. Ele ensinou do caminho estreito, ele ensinou da porta estreita, ele ensinou que o caminho não é fácil, ele ensinou as dificuldades de ser um seguidor do Messias, ele ensinou como seria a porta estreita, e de forma alguma, tá? Ele nos chamou para sermos religiosos ou apenas frequentarmos uma sinagoga ou uma igreja evangélica. Não é isso. O foco é voltar para a Torá, voltar para o caminho que Deus constituiu, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Está nas tuas mãos a escolha. Que o Eterno vos abençoe, que o Eterno possa iluminar a sua vida, que você possa ter consciência do que foi falado aqui em 12, 13 minutos, falando, enfatizando, mostrando. E para terminar, certa vez ele estava em Cafarnaum e ele fez uma pregação dizendo: olha, e se eu tivesse pregado o que eu preguei aqui em Sodoma, se eu tivesse pregado em Tiro e Sidão, essas cidades teriam permanecido, porque eles iam se arrepender. Mas Cafarnaum, tu vai se erguer até os céus? Não, você não vai se erguer, Cafarnaum. Você será abatida até o inferno, porque ele pregou e o povo não se arrependeu. Então, queridos, ser ouvinte não basta, tem que ser praticante da palavra do Eterno. Muitos naquele dia vão dizer: eu frequentei culto, eu tinha carteira de membro, eu nunca deixei de ir numa missa, eu nunca deixei de ir no sábado na sinagoga, mas nunca deixou de pecar, não parou de fazer aquilo que Yeshua mandou fazer. Então, queridos, quero deixar bem claro aqui, quero deixar claro que a palavra que está sendo dita aqui foi dita pelo Mestre, não é palavras do Felipe, é palavras de Yeshua, que nos ensinou o caminho que devemos andar, largar o pecado e voltar o coração totalmente para Deus. Deus não rejeita um coração quebrantado, Deus não rejeita um coração que está arrependido, mas você precisa tomar o primeiro passo. O primeiro passo é saber, o primeiro passo é reconhecer, é não querer mais viver essa vida, é não querer mais ser esse pecador, é você querer voltar-se para Deus. Deus vai te ajudar, porque Ele nos fez uma promessa, não nos deixaria só. Yeshua disse que ia enviar a Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, que ia nos auxiliar. Que você seja edificado através desse vídeo. E se esse vídeo falou com você, compartilhe, tá? Ajude pessoas a saber
Yeshua não veio te fazer um religioso. Ele não veio para que você seja membro de uma instituição. Não. Ele veio te chamar a parar de pecar, a parar de transgredir e voltar ao coração para Deus. Ele veio nos dar, através da Ruach HaKodesh, condições de viver uma vida justa na presença de Deus. Ainda que nós não sejamos justos plenamente, que Deus nos considera, mas nós temos a nossa parte a fazer. Que o Eterno nos abençoe, seja edificado em nome do Messias Yeshua. Seja curado, você que vai ouvir esse áudio. Se estiver doente, seja curado. Se você estiver passando por alguma dificuldade, que o Eterno te auxilie. Em nome de Yeshua.